conquistar o cliente, no caso de infantil, é justamente ele ver isso que Carol falou, o cuidado que a gente tem com o bem mais precioso dele. Sim. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast, voltando a falar sobre casamento. E hoje, o 10º episódio da nossa terceira temporada é Entre Flores e Flecha. Estou aqui com Carol Alvarez, decoradora, e Daniel Rosas, fotógrafo, não só de casamento, né? Eu ia falar decoradora de casamento, fotógrafo, não, eles são de eventos no geral. Vamos falar um pouco sobre a história deles, como tudo começou. E hoje, Carol, você olhando para trás, assim, acho que são 15 anos, né, Carol, que eu te É, são conheço. 16 já. Já 16, é já há um tempo no mercado e lembro que ela já começou com a decoração, existia outras coisas que você fazia. Sim. Em que momento tudo mudou? Que você disse, não, eu vou só realmente ficar com a decoração. A gente vai amadurecendo, vai pegando gosto por algo, vai se identificando, né? E aí eu fui me identificando. Eu amo muito o que eu faço e à medida que o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me aprimorando nisso e realmente tomei a melhor decisão da minha vida, sabe? Ela falou, eu amo muito o que eu faço. E acho, não, tenho toda certeza. Quando a gente ama o que faz, Sim, faz diferença, porque a gente faz com paixão, sim. com amor. E sei que você tem relatos aí de diversos noivos que o casamento era para ser isso, foi isso, até pela sua paixão pelo que você faz. Nesses 16 anos, assim, Carol viveu várias fases. Carol, eu lembro que teve Carol que estava como Carol que fazia casamentos ao pôr do sol, casamento ao ar livre. Como é que tá hoje? É, na verdade, eu acho que eu ainda continuo um pouco dessa Carol, mas desde o ano passado, do final do ano passado, eu tinha uma frasezinha, né, acho que é rodapé que fala, Na não, bio, na bio do feed, isso. eu sou ótima, né? Na bio do feed, que dizia que eu era especialista em eventos ao ar livre, né? E eu sempre fui, por muito tempo, vista dessa forma. E aí, no final do ano passado, eu tomei a decisão de abrir o leque de possibilidades para também fazer eventos mais clássicos. Eu comecei a fazer mais formaturas. Então, assim, eu quis, na verdade, sair dessa caixinha que talvez eu mesma tenha me colocado, Sim. né? Eu não gosto muito de rótulos, então eu vim buscando, tô nessa caminhada de não ser só a Carol decoradora do pôr do sol, mas a Carol decoradora de todo tipo de evento social, seja casamento, 15 anos, formatura, bodas, seja ao ar livre, seja num salão com ar-condicionado, numa decoração mais tradicional, mais convencional ou algo mais colorido, sabe? Mas tem diferença uma noiva que quer casar ao ar livre de uma noiva que quer casar num ambiente fechado. Qual a diferença? É o custo, é o investimento que vai ser maior? Veja, na verdade, o investimento, a gente vai até onde eles podem chegar, né? Eu sempre acredito que a principal característica é a expectativa, né? Onde está essa expectativa? O que é que Sim. você quer encontrar num salão com ar-condicionado, com pé direito alto? Que para a gente preencher esse salão, eu acredito bastante que a gente precisa de um investimento bem significativo. Quando a gente está ao ar livre, a gente tem a natureza agindo ao nosso favor. Exato. Principalmente quando a gente tem no fundo de uma cerimônia, assim, um mar, um rio, sabe? Que tem Pôr do aquele pôr do sol. sol Nossa, avassalador. eu acho encantador. E isso contribui, a gente não pode desconsiderar isso de maneira nenhuma. Então, eu penso muito por esse lado. Você falou aí em expectativa. Sim. Noivas, elas ficam, né, ansiosas na expectativa, principalmente com a decoração. Porque o restante das coisas, se é o bolo, ela já sabe exatamente, eu quero assim, e a decoração não. É uma construção, eu acho que na reunião vocês vão construindo isso, né, mas é a expectativa dela, de chegar.
Eu acho que não tem sensação melhor, né? De você ver no brilho da noiva aquele encantamento com o resultado do seu trabalho. Surpreendeu. É, No fundo, a gente quer aquele agradecimento do final. com Por certeza. favor. A gente espera por isso. Mas às vezes não chega e tá tudo bem, sabe? Eu acho que de tudo que eu faço, eu sempre falo isso. A única coisa que eu não controlo são as expectativas das pessoas. Sim. E daí eu tenho um cuidado gigantesco na minha fala, no que eu verbalizo, na minha conduta, nas minhas Porque a noiva, ela atitudes. sonha. E se você não É, tiver esse, assim, esse cuidado, ela sim. vai além. E essa expectativa, É. ela só vai aumentando. Eu sempre digo que eu sou uma decoradora de poucos adjetivos, sabe? Porque como eu não consigo mensurar a expectativa de cada um, então eu tenho esse cuidado, de verdade, né? Porque eu sei como o cenário de bolo e doce vai ficar, como a cerimônia Sim. vai ficar. Hoje eu tenho um artifício, né? Eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo, que é Larissa. Ótimo. Larissa é maravilhosa, eu adoro Larissa. E ela me ajuda muito, assim. E Larissa me Para entende. agregar, né? A somar Ela é uma a ex-cliente. decoração. Eu fiz o casamento dela, acho que 2 anos atrás. Eu nem sei mais, assim. E aí eu me identifiquei bastante com ela. E eu tenho um projeto visual em 3D, né? Que eu faço junto com Larissa. Eu passo todas as informações para ela. É. Então, na verdade, eu tento aumentar o nível de percepção do Não. cliente Então, sobre o resultado final, para justamente a gente conseguir equilibrar essa expectativa. a tecnologia a nosso favor. Exatamente. Então, tem que usar realmente de todas as ferramentas para nos ajudar. E entre flores e flash, eu sei que há um cuidado especial. Há um tempo também acompanho o trabalho do Daniel e a gente já teve no passado, assim, algumas discussões sobre alguns temas, né? Eu lembro, assim, na decoração pode atrapalhar o fotógrafo. Quero saber isso e também da sua trajetória, como foi esse início. Eu Você foi lembro. tão boazinha com ela, jogou uma polêmica na minha mão. Mas eu adoro falar sobre esse tema. Iluminação. Eu acredito que tudo num casamento ele tem que estar andando de mãos dadas. A gente não pode só ninguém é aquele tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém, Sim, sabe? Porque qualquer coisa que não tá andando do jeito que tem que uma andar, orquestra. desanda. Tem que ter uma orquestra, né? E tem um maestro Isso, regendo todo mundo ali. cerimonial ali Cerimonial conduzindo tudo. conduzindo tudo, exato. Então, se alguma coisa sai do trilho, muita coisa pode desandar. E no meu caso, na Como, por fotografia, exemplo, como por exemplo, uma iluminação mal feita, uma decoração com um corredor do casamento, Muito da estreito. nave muito estreito, e de repente você tem uma noiva com um vestido muito rodado, muito cheio, e aí você bota um corredor estreito, como é que ela vai entrar ali no corredor junto com o pai, possivelmente, sabe? Então, assim, tem muita coisa que pode dar errado que precisa casar, precisa sim. realmente se juntar. E eu acredito que a fotografia ela retrata tudo isso, sabe? Particularmente eu costumo perguntar antes. Quando eu tenho uma abertura, com Carol eu tenho uma abertura e com outros decoradores tem uma abertura, cerimonialistas também, eu busco saber do planejamento do casamento, o que está Então, sendo feito. essa comunicação ela é muito Muito importante. importante, é essencial para o E não casamento. só esperar, né? Chegou lá, pronto, eu vou Não, viver eu agora. não sou Não, esse e fotógrafo. sim. Eu não sou esse fotógrafo de chegar lá e tomar surpresa. Não, eu gosto de me inteirar um pouco do Não, planejamento. até porque é seu trabalho, porque a iluminação ela vai refletir ali de Vai, forma vai, positiva ou negativa. vai. É. Eu gosto muito quando, eu me recordo agora de um casamento que eu fui para 2 dias antes do casamento, teve um teste de luz, né? Sim. No espaço e a gente tinha toda a planta da decoração, de como seria, onde estaria cada coisa. E eu lembro que eu pontuei a questão da iluminação. Eu disse, ó, já que é um espaço muito amplo, muito assim e tal, e você está me dando essa oportunidade de pedir alguma Contribui. coisa, contribuir, exato, contribuir. Então, tem como colocar luzes do lado de cá, porque aí evita que eu coloque tripés ou luzes adicionais minhas. E aí eu trabalho só com a iluminação que já foi planejada para o ambiente. Tem, Sim. pronto, maravilhoso. Cheguei lá, fiz as fotos, a iluminação estava perfeita, do jeito que a gente combinou 2 dias antes. O corredor foi alargado, então muita coisa O foi resultado foi combinada. muito É, positivo.
Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue Sim, aceitar essa opinião, aceitar essa visão, essa segunda visão, que eu não diria que é uma visão técnica, mas é uma visão minha, uma visão de sim. fotógrafo que vai estar lá na prática. Eu lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava quase no início, e um iluminador, cheguei para fazer um aniversário, e um iluminador, ainda era aquela época daquelas luzes verdes, Ai, meu Deus. ridículas, Cheio de HQI. cheio de HQI, aquelas coisas laranja, assim, Se você sabe? encostasse, queimava. Queimar, Queimava. tá. Eu, no aniversário infantil, teve uma criança que queimou a mão Não, numa luz vários, daquela. vários Sim. casos, né? Meu Deus do céu. Então, assim, era bem nessa época. E eu lembro que eu cheguei pro iluminador que estava no salão, na questão, que eu chego geralmente uma hora antes, e ele estava ainda ajeitando algumas coisas. Eu falei, ó, senhor, pode mudar aqui e tal, porque aqui não vai ser legal por conta disso, disso, disso. Agora pronto. O fotógrafo quer entender de iluminação. Eu disse, moço, mas quem faz a foto é a luz. Quem faz a foto não é Exato. a câmera, não é o fotógrafo. Quem desenha a foto é a luz. Então, se a gente não deixar, né? Obviamente que na hora que ele já me falou isso, eu já não falei, porque eu sabia que não ia adiantar falar nada, mas na minha cabeça, né? Hoje, graças a Deus, Oi, evoluiu muito, muito. Muito, é. né? E A graças a maioria Deus da as pessoas. iluminação, ela é aérea, É, então quase que não tem leves, fio, né? chamam de, tem uma iluminação dimerizável, né? Sim, Sim. que você pode controlar a intensidade. Isso. Não, isso Você é muito bacana. Existe uma luz também muito focada, assim, na mesa dos convidados, no cenário de É, bolo e doce. Sim. Então, antigamente a gente tinha um cenário bem bacana, mas a gente tinha um monte de coisinha embaixo, sabe? De croica, enfim, é. de spot. Hoje não tem mais isso, né? Evoluiu bastante, graças a Deus. Daniel, Hoje a gente acerta no menos é ai, mais, sim. Sim, sabe? Porque eu acho que o bonito, o elegante, não precisa de exagero. concordo. Você coloca pontos de luz ali e uma decoração bem feita, com arranjos bem feitos, tudo muito bem posicionado. A luz cênica é para iluminar a decoração, valorizar a decoração. E é nesse ponto que a gente tem que tomar alguns cuidados para não errar, pecar pelo excesso. E É, acho importante o teste de luz. não, e a luz, ela vai refletir, eu lembro, a gente também conversou uma vez sobre isso, até na maquiagem da noiva. Maquiagem. Sim, Imagine nas fotos. A noiva com maquiagem que já saiu amarela, Tá isso vendo? eu já vi. Ela jogou uma bomba. É, pois então, é. mas Já começou com uma joguei polêmica. essa bomba, mas você falou aí também Ca- em aniversários, festa infantil. É, Vamos voltar lá pro seu começo, que eu lembro que você começou com festa infantil. foi. Como foi esse início, essa transição, né, de focar mais na parte dos casamentos? Eu acho que foi uma transição muito natural. Por quê? Quando eu comecei na fotografia, eu não comecei como fotógrafo. Eu comecei como assistente de fotógrafo em estúdio. E o Lembro. profissional em questão, Anderson Adler, maravilhoso, muito obrigado por tudo. Foi uma pessoa assim que me ensinou muita coisa, sabe? Inclusive tem uma frase que eu guardo muito para mim, que foi ele que me disse: você pode ser qualquer coisa, basta se dedicar. É verdade. Então, assim, ao longo de todos Exatamente, esses né? anos, eu vim me dedicando à fotografia, porque a fotografia, para mim, não era um sonho de criança. Ao contrário que muitos fotógrafos têm, eu sempre sonhei em fotografar. Não, eu nunca tive esse sonho. Aconteceu. Aconteceu. Eu falo também isso comigo Aconteceu no mercado de e eu casamento. me apaixonei. E eu gostei. Sabe, estar nos eventos é muito prazeroso. Você conhecer pessoas, você criar A possibilidades, gente você está em trabalhar movimento o tempo movimento. Você todo, está o tempo todo conectando com criando pessoas ali diferentes Sim, o tempo tempo inteiro. todo. E isso é muito gostoso. Eu sou um ariano inquieto, eu odeio estar no mesmo lugar, por muito tempo. E fotografar eventos para mim é isso. Mas enfim, começando lá, quando eu comecei a pegar na câmera, de fato, foi trabalhando para um outro fotógrafo que fazia eventos. Então eu passei um período aí lá no começo, meados de 2009, 10, 11, trabalhando para os dois. Na semana eu trabalhava no estúdio e durante o final de semana eu trabalhava com eventos. E eu era segundo fotógrafo de Anne Pacheco. Anne, Sim, também que lembro. é uma pessoa maravilhosa também, que me ensinou muito, né? Antigamente ela usava o nome Anne Ana Pacheco, hoje é Pacheco, Anne. isso. Ela me ensinou muito e a gente trabalhava junto nesses eventos. Só que quando eu comecei a trabalhar para mim, quando eu comecei a fazer os meus eventos, eu não iniciei na fotografia de casamento porque eu enxerguei que existia uma complexidade.
Não era algo pegar a câmera e ir fotografar. Não, eu queria me especializar. Eu queria ter pelo menos um curso que me ensinasse Eu lembro a de um fazer curso que isso. você fez, eu não vou lembrar o nome dele. É que você foi para o Para Rio sul. Grande do Sul, que eu fui para Porto Alegre, em Isso. Gramado. Eu acho Aí que eu já. ali também teve uma Não, ali foi virada, uma virada uma de grande chave virada de maravilhosa. chave. Porque depois que eu passei a não fotografar só infantil e passei a fazer casamentos, eu já tinha alguns cursos. Mas em 2015 eu fui para Gramado e fiz uma imersão de uma semana com Everton Rosa, Isso. que é ainda um mentor, uma Referência referência nesse muito mercado de boa de fotografia. fotografia de E assim, casamentos. Casamentos de alto padrão, né? sim, Ele exato. De de luxo. luxo. Eles nos Não, eu levou para lembro uma a imersão. experiência, eu lembro você me contando disso. E acho que é muito importante, acho que em todas as áreas, a gente se especializar, Concordo. buscar. Como É, também lembro da virada de Carol com Renata Paraíso. Paraíso, isso. que eu É, quero minha musa também. inspiradora. Isso, você vai falar já já um pouco também sobre isso. Sim, eu quero só dar uma opinião sobre Daniel. Eu acho que Daniel trabalha muito também em festa infantil, porque ele tem uma habilidade com criança. Eu gosto. Sim, Eu já tive a oportunidade de estar em festas infantis, que ele era o fotógrafo, sim. né? E ele realmente tem essa habilidade, assim. Mesmo que a criança seja muito danada ou muito dispersa, ele consegue reter a atenção Atenção. dela e tirar fotos bem legais, assim, Né? sabe? Eu Então eu posso, acho que não é à toa eu que posso falar porque eu tive um Gabi, acompanhamento da Gabi, barriga. Então, é porque assim, eu gosto primeiro de, antes de pegar na câmera para fotografar, se tratando de aniversário infantil, eu gosto primeiro de conquistar a criança. Eu gosto de chegar nela primeiro, mas antes nem de todo já mundo, chegar tirando Não, nem todo foto. mundo tem aptidão. E é, se, e se a criança tá ali chorando, tá é. impaciente, tem alguma coisa Eu incomodando ela? digo sempre assim, a receita do bolo tá ali. Quando Sim, você passa, nem todo mundo vai fazer igual. Então, É, nem todo mundo vai fotografar igual, nem todo mundo vai decorar igual. sim. E às vezes o cliente ele vai te escolher por algo, não é só pelo investimento ali, porque ele se identificou de alguma forma com o seu trabalho, com o resultado, ou porque fulano falou. Então é isso, é que acaba conquistando o cliente, né? Sim, concordo. é, é conquistar o cliente, no caso de infantil, é justamente ele ver isso que Carol falou, o cuidado que a gente tem com o bem mais precioso dele, Sim. Sim, né? Muitas vezes é uma festa um pouco maior e os pais às vezes têm que dar um pouquinho de atenção para os convidados, a ser o anfitrião, né? Receber Sim, todo mundo sim. ali. E às vezes aí eu tô ali com alguém, algum familiar ou até a pessoa que cuida da criança, fazendo algumas fotos de maneira muito natural. Eu sempre digo que eu vou para um casamento não para fazer fotos. Eu quero que a criança se divirta e pro que as aniversário. fotos, desculpa, aniversário, eu gosto de ir para o aniversário para que a criança se divirta. E a partir daí é que eu tiro fotos. O mesmo se encaixa para ensaio de casal. A gente não vai sair para tirar fotos, a gente vai sair para passear. A gente vai sair para que vocês dois, no caso o casal, se curtam É. e as fotos O acontecem. pré-wedding, ele, na verdade, não era, mas de uns anos para cá, ele tornou-se isso muito forte, Muito eu mais acho, forte. no mercado, a preocupação do local, porque antes era uma É, coisa mais padrão e hoje não, existe é. todo um cenário. Porque Conta-se uma Talvez antes fosse história, só em estúdio, estúdio, era isso que eu ia isso falar. é, né? e Existia assim hoje uma cultura. conta uma história do passado deles, de como se Existia assim uma conheceram. cultura antes de que o ensaio do casal era aquele ensaio no estúdio com fundo branco, fundo preto Isso. e Isso, com aquelas roupas, aquelas Algo mais poses, né? clichê. Isso. isso. E aí, pelo menos da minha geração pra cá, né? Vamos botar aí de 15 anos pra cá, meu Deus, deve a idade. De 15 Segredo, é segredo. segredo, deixa quieto. E de 15 anos para cá, isso foi sendo desconstruído justamente para a gente levar os casais para a rua, né? Muitas vezes não precisa ser um lugar tão bonito. Eu já fotografei, por exemplo, pronto. Eu já fotografei no esgoto. Ai, Jesus. Foi. Só que na foto era um rio lindo. Ah, Sabe? Porque, tipo, eu não fotografei lá. Ele tava em segundo plano, o ambiente era muito bonito, mas o que tava passando ali do lado, entendi. que parecia ser um rio, na verdade era um esgoto. Eu olhei ali, o casal fez, a gente vai tirar foto ali, eu disse, vamos, vai ficar legal. Eu garanto que vai ficar legal. Eu fiz a foto e eles, rapaz, nem parece que é um esgoto. Eu É. disse, pois é. Sabe uma coisa que hoje eu tenho muito assim na minha cabeça que
a foto, né? Que ele tira, ou todos os fotógrafos. É muito o olhar dele para com a vida. Sim, Por exemplo, A vida é, nos inspira, né? nem sim. existem pessoas que tiram fotos minhas, né? E que eu me acho mais bonita do que, sabe? Sim, não, Eu me gostei mais dessa forma. E aí exatamente. eu acabo normalmente me identificando mais com aquela pessoa, com o jeito daquela pessoa, com a personalidade daquela pessoa. Então eu comecei a entender isso, que é o olhar do fotógrafo para com a vida como um todo. E ali ele sempre vai tirar o que há de melhor. E a percepção dele, sabe? Muito doido isso, mas E é esses real. flores e flashes, Ah, flores, também de uns anos pra cá ficou muito em alta, Carol, essa parte instagramável, né? sim. Como é que acontece, assim, esse momento de escolha, essa construção desse espaço? Porque a gente sabe hoje tudo é rede social, é celular, as pessoas querem postar, e tem que ter os ambientes, lógico que tem o tradicional Sabe, cenário do bolo, mas tem aquele espaço sabe uma específico coisa para que eu isso. aprendi, Grazi, com o tempo, e também uma pessoa que eu gosto muito me disse isso, e eu guardei comigo. Ela me disse assim, Carol, festa bonita é quando todos os ambientes são instagramáveis. Então, não necessariamente Ter precisa algo ter para um isso. ambiente específico, sabe? Exclusivo para isso, né? A cerimônia tem que estar incrível, o cenário de bolo e doce, o lounge, os drinks, a ilha gastronômica, tudo tem que Sim, ser convidativo, sabe? E eu chamo de instagramável de maneira intuitiva. sim. Então, não necessariamente um ambiente para foto. Todos os ambientes, eles precisam estar tão bonitos Que as para que todo pessoas mundo, queiram exatamente, fotografar guardar um naquele registro daquele E lugar. o nome por ambiente. si só já diz, né? Todo mundo hoje tem um celular. Todo mundo Sim, hoje quer tirar uma foto e postar em tempo real. Aí Isso. é onde entra também a questão da iluminação. O celular não Sim. tem uma iluminação Não. como uma câmera profissional, sim, como a gente pode fazer, muitas vezes com Exato. iluminação externa ou com a iluminação da própria câmera. Então, assim, fazer um ambiente, os ambientes instagramáveis bem iluminados, isso vai proporcionar com que todos os convidados tirem fotos com seus celulares que as fotos vão sair boas para você ir para o Instagram. Quem nunca foi para uma festa e tirou uma foto que o fundo estava extremamente iluminado, só que a frente não estava. Ele saiu Sim. escuro. É. Aí, bota o flash no celular, mas o flash não acompanha porque é fraco, tal. Então, sim. assim, o ambiente instagramável, o nome já diz, é para o Instagram. E a gente pega carona nisso, Sim. logicamente. Claro. Lógico. E falando em celular, em casamento, como é que é essa disputa, né? Pelos espaços. Assim, vejo vídeos na Você não internet. pode pôr inimigo alice a Exato. eles. Eu vejo, Sabe as eu palavras. vejo, principalmente na cerimônia, né? Todo Uma filmado. família, é alguém que vai ali atrapalhar a filmagem, que atrapalha a foto. Como é que você lida com isso? Veja, hoje é algo muito natural. Isso já está muito incorporado na gente. E eu não diria que o celular ele atrapalha. Para mim, ele não atrapalha. Eu não me incomodo que as pessoas estão filmando, sabe? A única coisa que me vem à mente ou pronto, quando é que atrapalha? Vou citar quando é que atrapalha. É quando a pessoa sai do banco e Então, vem para o isso corredor. é Aí exato. isso aí atrapalha. E às vezes o cerimonial já está atento a isso, e quando é no momento que não está aí, que eu posso intervir de alguma forma, eu vou lá, tipo, a noiva tá no carro ainda se arrumando. Não tá entrando. Eu vou lá, falo, passa para dentro um pouquinho, fica só nesse limite aqui, senão atrapalha o pessoal e tal. É Todo mundo quando, na quer. verdade, a pessoa Isso é torna-se inconveniente. inconveniente. É. Isso. Mas isso não é uma regra geral, e isso é algo muito pontual. Sabe uma coisa que eu acho inconveniente? Vou abrir aqui um parênteses. Para mim, de decoração. Quando a gente está montando ou a cerimônia ou a festa e chega alguém da família e tira foto e manda pro Do casal. grupo. Eu acho isso Ah, a inconveniente. gente Não façam isso, quebra. por favor. É. Eu acho que quebra. A noiva Eu, tem que chegar É a em curiosidade, intimidade, aquela eu sabe? já ansiedadezinha tive. gostosa, Exato. Eu saudável. já tive noiva que o noivo viu uma foto da noiva antes de chegar na igreja porque a madrinha Madrinha postou no É, grupo da desnecessário. família, no grupo das amigas, e ele Não, tem que acabou ficar. abrindo, alguém é, passou e ele viu. Não sei Tem nem que como foi, mas ele ficar viu. muito atenta, porque são detalhes que fazem a diferença. Fazem Claro. diferença. Você vê ele lá no altar, realmente, sabe, ver ela Mas o fato entrando. das pessoas estarem filmando, para mim, não me incomoda. Voltando ao raciocínio, a única coisa que vem à minha cabeça é: para onde vão aquelas imagens?
sabe? É algo que vai ficar ali na galeria, muitas vezes vai ficar perdido, a pessoa não vai fazer mais nada com aquilo ali e acaba É, se perdendo. É a mesma coisa do que você ir para um show, assistir o seu artista favorito, e em vez de passar, você você curtir, você passar o tempo todo curtir, passar o tempo todo filmando. filmando para outras pessoas que não estão ali curtir. Sim. Eu não vejo sentido nisso, mas cada um É a era, faz. né? A É era a do era do digital. digital e que você precisa postar que você está em determinado local porque as pessoas precisam saber. Agora tem uma forma de contornar isso. Então, Qual? Aí, por exemplo, a noiva tá criar uma situação. Imagine aí uma situação. Sim. A noiva tá saindo da porta da igreja, mas a porta da igreja não tá tão iluminada. Existe uma luz ali, um déficit de luz que você precisa corrigir. E entre eu colocar a minha luz, o que é que você faz? Você pede para todas as pessoas que estão ali no corredor dos padrinhos, quem nunca viu uma foto dessa, Sim. ligarem a ligar na linterninha do celular e e fazer, balançarem e exato. tal. E como a gente vê até em algumas palestras, né? Palestras Exato, que fazem liga, tanto, pronto. Então, assim, isso você impede, entre aspas, a pessoa Sim. filmar, a pessoa se sente importante por estar colaborando com você Sim, e a foto fica linda. Sabe? É bacana. aquilo que eu te disse. É Se não orgânico. pode, Olha, é pega orgânico. essa Se não- dica aí, viu, gente? Eu falei, comecei falando, você não pode com o inimigo ali, se é ele, mas é claro que de uma forma É. figurada e só para descontrair. E entre flashes e flores, falar em flores, Carol, tem a queridinha, tem aquela que mais as noivas pedem, ou vai muito sobre a época, né? Porque eu sei que também isso Eu tenho a minha preferida. interfere muito. Eu acho que queridinha não, né? Tem custo-benefício Então, sim, eu sei que a gente não acaba pode pesando desconsiderar isso muito. de maneira nenhuma. Por que que a gente usa muito aster em cerimônia religiosa, né? Ou seja, na igreja ou no campo, enfim. Porque é uma flor que tem um custo-benefício bem legal, ela traz volume, traz preenchimento. Então, ela é uma opção, assim, muito satisfatória, sabe? Então, você não tem uma grana tão, assim, interessante para utilizar naquela cerimônia. Vamos fazer com aster, vamos deixar esse ambiente mais preenchido, mais volumoso, porque é uma coisa que as noivas gostam muito, né? De ambientes preenchidos. Sim, Mas falando assim de flores mais delicadas e tal, eu estava até com uma noiva hoje dando uma sugestão, porque ela queria muito buquê de tulipas, sim, né? E eu falei para ela, você já percebeu que eu praticamente não faço buquê de tulipas, porque a gente mora num lugar muito quente, a gente mora no sim, Nordeste. Uma coisa é aquela foto da tulipa fechadinha, bonitinha, outra coisa é a tulipa depois de aberta, né? Ela não fica tão bonita e tão charmosa como ela fica fechada. Então, eu sempre explico tudo, né? Como é que funciona. Principalmente quando a gente está tratando de buquê, porque existe uma expectativa muito alta sobre o buquê, né? Então, a gente sim. precisa sempre mostrar os aspectos positivos e E os aspectos negativos. Ah, eu quero um buquê de copo de leite. Tá. Mas quando a gente está no verão, por exemplo, a pontinha queima bastante. Eu amo copo de leite. Pra mim é É a uma mais flor bonita. nobre, né? Isso. Pra mim um corredor de copo de leite é a coisa mais bonita do Eu mundo. gosto Acho de um muito corredor de copo elegante. de leite, mas acho que buquê de copo de leite hoje eu já considero uma coisa muito previsível. Sim. Então, eu gosto, mas não amo. Sim. Carol, você falou em quê? Sabe o que eu lembrei? Hum. Eu tô lembrando de tantas histórias de vocês, Que sabia? bom, graças a Meu Deus. isso. Eu lembro que uma vez você contou que o buquê da noiva foi construído porque você vai colhendo, né, informações da história do casal, alguma coisa ligada à avó dela. E você colheu alguma coisa na. Foi. Rebeca, Então, Riachão. Tem tempo já, viu? então, isso veio agora também. É, assim, às vezes a gente tá na chácara da família, na casa do Sim, tio, na casa de praia dos avós, e o casamento acontece naquele lugar. sim, E se tiver realmente uma plantinha bonita, uma orquídea dentro de casa, ou enfim, algo que eu acho que vale, eu coloco no buquê, né? Claro que tem que combinar com a proposta do sim, buquê. Um buquê mais sim, colorido, né? Enfim, combina mais. O buquê todo branco, normalmente a gente tem mais dificuldade, porque são flores mais específicas. Mas já aconteceu, eu colho. Eu gosto de pegar essa energia. Eu acho que tudo na vida é energia, sim. sabe? Então, eu já fiz isso algumas vezes.
Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço. Não necessariamente eu divulgo mais, mas eu gosto. Em Rebeca específico, eu peguei de uns 3 lugares lá de Riachão. Foi meu primeiro casamento em Riachão. Depois eu fiz, acho que mais 2 ou mais 3, uma coisa assim. Eu casei praticamente a praça toda de Riachão. E eu peguei de umas 3 casas da família e tal. O noivo foi junto comigo. Tinha uma orquídea na sala da mãe dela, sabe? Aí fui pegar umas coisinhas na casa da avó. E aí coloquei no Então, buquê. torna algo muito afetivo, né? Afetivo. Sim, Isso Isso é cria uma uma troca. memória ainda. Veja, eu não esqueci dessa história. Imagine a É. noiva. verdade. Existem várias histórias de casamento. Assim, eu sou uma manteiga derretida, né? Se você olhar para o noivo, para a noiva, tiver alguma história assim que emocione mesmo, pode olhar para mim que eu tô chorando. Só eu boto a câmera na É. frente e ninguém vai ver. Mas eu choro muito em casamento justamente por conta dessas coisas que acontecem muito em casamentos. É assim, a troca de energia que a gente tem com o casal ali, a gente está muito conectado com Sim. eles Eu concordo. e a gente acaba absorvendo essa questão da emoção deles também, sabe? Me vem na memória duas histórias de casamento. Uma que o pai do noivo era caminhoneiro Sim. e ele tinha perdido o pai há pouco tempo, não tinha muito tempo que ele tinha perdido o pai. E E é seus o olhos pai, quando estão era. cheios de Porque eu acabo lembrando e aí molha mesmo. Aí acabou. Deixa fluir. Ligou a fonte aqui de água. E aí ele ganhou, quando era pequeno, um caminhãozinho do pai e tal. E aí a noiva, junto com a mãe, acabou conversando ali e mandou restaurar o caminhãozinho. E quem entra com as alianças? Uma criança puxando o caminhãozinho dele que ele ganhou do pai Ai, quando era meu pequeno. Deus. Gente, eu falei no rádio aqui, na época eu usava muito rádio, hoje não uso. Eu falei pra você, a gente vai sair daqui nadando, porque tá todo mundo chorando, inclusive eu, Eu também sou conectada a sabe? histórias, assim. Eu gosto de saber. Mas eu acho Eu É, gosto de muito verdade. bacana e realmente eu vejo a atmosfera a que atmosfera que equilibra. cria, É, que cria, sabe? Assim, então, assim, foi emocionante para ele porque resgatou toda aquela memória do pai e o pai, queira ou não queira, estava ali, de de alguma alguma Presenciando, forma, forma. ele sim. estava ali abençoando aquela união, sabe? Eu adoro histórias de superação de vida, Ai, de gente que começou de baixo, que não tinha nada, sabe? Eu tenho uma doença noivas que superada, um chegam e me contam, acidente. Carol, eu era assim, minha mãe era assim, eu estudei em tal lugar, nananã. E aí a pessoa, sabe, tem uma profissão bacana, a pessoa tem uma vida super confortável, sabe? Eu acho muito legal essa volta aí A outra que o história é mundo mais dá. recente, bem mais recente agora, que a mãe era contra o casamento. Nossa, ainda tem muito, Sabe? A né? mãe era contra o Ainda casamento. existe. Existe. Era um casamento de dois homens. E eu conhecia grande parte da história de um deles e tal. E a mãe sempre foi muito contra tal. Até que em um determinado momento ele precisou se posicionar e acabaram se resolvendo, ela acabou aceitando. Mas o que eu não sabia era que ela iria entrar com as alianças. E ela hoje é a melhor amiga do marido dele, Ah, Sim, isso é sabe? muito legal. bacana. Então, assim, ó, é a história de superação, né? De sair assim, não quero, pô, tudo bem, vamos, eu aceito, sabe? E tudo. Quando eu vi a mãe dele entrando com as alianças, eu me acabei de chorar. Por quê? Primeiro porque eu sabia que aquilo era extremamente importante para eles e por conhecer um pouco da história. Então, é justamente conhecer a história do casal também é muito importante por isso, Sim. porque a gente vai saber dar a importância Importância para cada coisa, para do cada momento. momento. Sempre que eu tenho uma É, é oportunidade, isso de eu você busco usar. saber. É porque existem casais que não dão abertura É, nenhuma, Isso. isso, né? isso. Mais introspectivos e tal, e aí tudo bem. Não são Tá todos, tudo não são certo. todos, É. assim, é uma parcela bem pequena de que a gente consegue entrar no universo deles e entender isso. E aí, Mas eu sou muito tocada. é, Eu sou uma pessoa sensível. Antes eu não me considerava muito, não, mas eu por já. trás dessa. Existe uma licença poética hoje. Daniel, você falou aí em casamento homoafetivo, né? Existe, assim, uma diferença no lidar com isso? Casamento hétero, casamento homoafetivo? É,
Eu não falo nem na condução do casal, porque eu acho que todo mundo é igual, mas eu acho que nos pedidos, questão de assim, quando dois homens, Flor, né, que no caso Carol, eu já fui para alguns que era mais a parte de folhagem. Carol A já gente realizou. já, tanto de dois Eu acho que rapazes existe. como de duas moças. É, a gente Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? Se são dois homens, eu tento fazer algo mais masculino, assim. A gente Sim, tenta usar o branco, pode usar o verde. Eu não acho que combine. Assim, claro que não existe uma regra, né? Não existe o certo e o errado. Existe o que convém e o que não sim. convém. É. Mas, e duas meninas, você quer tudo rosa, tons de rosa, ou a gente vai fazer algo mais branco. A gente tenta, na verdade, entender o que é que eles querem, o É. que é que eles estão idealizando. Acho que o caminho é esse, é entender a cabeça do que eles têm em mente para a gente poder seguir o raciocínio deles. Sim, Sabe, por exemplo, eu fiz agora recentemente um casamento que foi bem intimista para poucas pessoas e que eles entraram cada um com suas mães, né? A logística foi essa, cada um entrou com suas mães. Já um outro casamento que eu fiz, eles já entraram juntos. Eles entraram e saíram juntos. Juntos. Então, assim, existe uma logística que é diferente. Às vezes, esse outro eu precisei chegar um pouco antes dos convidados, porque eles queriam tirar fotos em todos os ambientes de uma forma mais calorosa, mais afetiva, sem que ninguém estivesse por perto. Então, assim, a logística vai depender muito da cabeça do casal, da liberdade que eles têm é, de estarem íntimos na frente de outras pessoas, porque isso é Sim, natural, né, de cada casal. sim, Então, assim, existe uma diferença de logística e existe também uma diferença de fotos, de poses de sim. fotos, porque a gente não está lidando com um homem e uma mulher, a gente está lidando muitas com dois homens, com duas As mulheres, então mulheres. as poses são diferentes, sabe? O posicionamento de uma mão, dos dois estarem próximos, é diferente. Mas são pequenos detalhes Detalhes. sutis que às vezes uma pessoa olhando assim não vai saber apontar. Mas eu, como estou conduzindo a foto, preciso ter um cuidado diferente, sabe? E em falar em pose, né? A gente sabe que hoje em dia os casamentos, eles. Nossa, mudou muito. É. Que não tem muito mais aquelas fotos muito pousadas, né? Mas tem poses, tem momentos que não pode ter, deixar de ter no álbum. É. Quais são Eu, esses momentos? eu acredito que as poses que a gente faz hoje são muito parecidas com o que se fazia antes, porque existem as fotos protocolares de modo clássico, Sim, que eu que particularmente, sempre vai que existir. sempre vai existir. Eu acredito que isso é uma coisa que para não existir, precisa ser um casal muito desconstruído e que chegue para mim e diga, eu não quero fazer, ok. Mas eu sempre gosto de dizer assim, quando há uma objeção como essa, eu não gosto dessas poses, ó, é melhor a gente fazer a foto e você lá na frente escolher não colocar ela no álbum, do que a gente não fazer a Fazer e foto e lá na frente depois. você sentir falta. é verdade. Então, vamos fazer o protocolar e vamos fazer o que você quer, o diferente, sabe? Mas não vamos deixar de fazer Veja. Mas o o que leva a clássico. você falar isso é sua experiência. É, isso. Porque às vezes até o profissional pode se deixar induzir pelo que o casal quer, É né? porque, na Exato. verdade, como é um momento que não volta Não mais, volta. Exato. e eu acho que todo mundo que trabalha com festa, independente do que seja, né, decoração, foto e tal, a gente precisa sempre trabalhar com margem de segurança. Exato. Então, a gente precisa estar assegurado que Sim. a nossa decisão e a nossa escolha não existe nenhum tipo de arrependimento ali. Então, eu entendo o que Daniel fala, sabe? Eu, por exemplo, tenho isso como uma premissa na minha vida. Eu sempre ajo sem arrependimentos. Então, tudo que eu faça, eu não faria diferente. Eu só faria daquela forma, sabe? Sim. Enfim, então, eu entendo o que Daniel fala, Mas porque é por mais muito bem colocado. é, É porque isso por mesmo. mais que o casal se Não queira. arrependa, mas foi você que pediu, mas Daniel tá seguro, Sim. É, né? E comigo a mesma é. coisa para algumas E situações. às vezes eles têm uma ideia muito errada do tempo que leva para fazer isso.
sabe? Porque antes levava, assim, um tempo maior. Era E a gente era cansativo. cansativa. Às vezes as pessoas ficavam ali na frente da mesa do bolo horas, tirando foto com todo mundo. Não, gente, isso não existe Hoje é mais. muito mais Hoje, muito dinâmico. mais Dinâmico, é. dinâmico. Antes tinha a clássica fotos na mesa, né? É, Existe ainda essas fotos dos noivos passarem nas mesas para tirar não, foto com os convidados. Não, faz um take ali. noivas, não tirem foto de mesa em mesa. Por favor. Por favor. Agora você vai falar o porquê. Porque a mesa tá suja. A mesa não tá como ela foi decorada inicialmente. Os convidados já Aí na foto lotaram pode aparecer o quê? copo, resto de comida, Gente forminha de comendo de boca gente A comendo de aberta. boca bolsa da aberta. madrinha, É, a bolsa da madrinha, da muitas vezes a convidada, sandália que ela tava apertando ali no pé e ela em tirou cima da e mesa. botou em cima da mesa e É. pronto. Então, e fica feio. E esteticamente falando, fica feio porque a mesa, muitas vezes, a mesa é redonda. Muitas vezes não, né? É redonda. Então, 90%. 90% é redonda. Então, quando a gente vai tirar foto, às vezes tem gente. Os casais acham que chegando ali na mesa e a gente fazendo uma foto, tem gente de costa, tem gente nas Sim. laterais, então fica aquela meia-lua, aquele negócio mal encaixado. E aproveitar o cenário, a decoração, Exato. A para esse decoradora momento. gastou um tempo absurdo fazendo, pensando, criando, Criando, fazendo tudo para buscando a inspirações, gente tirar foto no lugar viajando. mais feio da festa, que é o lugar que Exato. já está desorganizado. É, Lembrando, concordo. lembrando que a gente não precisa fotografar com todo mundo da festa. É. Se você tem um casamento com Imagina. 50, 80 convidados, Aí é é possível a mais gente fazer uma 100, lista e juntar 200, grupos. 300. Mas passou de 100, 150, já fica cansativo. Se os E noivos monótono, disserem, né? a pessoa vai perder tanto tempo ali fazendo aquele tipo de Sabe, foto. sabe o que eu vejo Mas se muito? quiser, a gente faz. É, sabe o que Não, eu vejo não muito apoio, não. na rede social? É o casal senta duas cadeiras e vem grupos. Grupos, Vira uma tendência isso, isso, né? para poder realmente registrar É, o casal com todos os convidados. eu às vezes Já aconteceu do casal querer algo assim? já aconteceu de me pedirem isso, mas o casal que me pediu, o casamento ainda não aconteceu, então Ah, vamos ver. como o Mas, resultado. mas eu acho muito mais elegante a gente juntar as pessoas na frente da mesa do bolo com a noiva em pé e o noivo em pé. Sim, Até porque com a noiva em pé a gente mostra toda a beleza do vestido dela, toda a beleza do buquê, Concordo. e a gente consegue enquadrar a foto melhor. Eu também não Aquela gosto quando o casal senta na igreja. senta, porque Eu acho que exatamente isso. Não mostra a beleza do vestido, a postura. a postura E é muitas tão vezes não fica rápido, legal. gente, né? sim. Mas essa trend que fizeram, tal, eu acho super bacana porque é divertido. É uma forma É, de fotografar e todo mundo ali agiliza rapidinho tudo também. e é tida como uma brincadeira, Sim, Sim. né? exato. É tida como uma brincadeira. Mas se eu costumo fazer uma lista com o casal e pedir a eles, ó, você tem a lista de convidados. Faça uma lista das pessoas que você quer tirar foto. Você quer tirar foto com todo mundo? É um casamento pequeno, dá para tirar, dá. Se você quiser, dá. A gente pode fazer tudo. Vocês estão pagando. A gente tá ali para fazer. É verdade. Né? É exatamente Tá isso. pagando, a gente tá ali pra fazer. Se você tem 300 convidados, quer tirar foto com todo mundo, simbora. Eu tô ali pra trabalhar. Agora você vai perder seu casamento todo. Você não vai curtir uma banda, você não vai dançar uma música, você vai ficar o Sim, casamento todo é. tirando foto. E não adianta chegar no final e E, dizer assim, e não olha, curti. meninas, eu digo assim, tudo no casamento, ele é importante. Cada um vai ter o seu momento maior de importância, né? Como vestido, decoração, bolo. Eu digo sempre que a fotografia e a filmagem É fica aqui por fica. pós, é a que fica. É. O fotógrafo, né, a pessoa que está filmando, ele vai pegar momentos que você, noiva, que você, noivo, não viram, porque eles não conseguem ter uma dimensão de um todo, né, Sim. do que está acontecendo, e a fotografia vai trazer É. momentos especiais para o Os casal. noivos ficam anestesiados, né? Sim. Quando eles entram, quando a noiva entra na igreja, muitas vezes ela não enxerga a decoração que ela pagou, sabe? É verdade. Às vezes enxerga. É. Mas muitas vezes não. Eu também Fica acho o anestesiado. vídeo assim imprescindível, É. sabe? São Sim, dois os serviços que dois, se É, complementam. quando São a porque assim, diferentes e se há um pessoa, investimento, complementam. porque veja, na e sua grande principalmente maioria, quando sei é lá, um bom cinegrafista. 6 meses, né, 2 meses, um ano e por aí vai. É um investimento não só de dinheiro, de tempo, é uma grande expectativa, tal, tal.
para você se limitar em coisas que também são importantes, que são a fotografia e a filmagem para o pós, é o que fica. E vale ressaltar que os noivos, as pessoas que estão fazendo os eventos, que vão contratar um fotógrafo e um filmmaker, contrate pessoas que tenham uma afinidade, Sinergia, né? uma sinergia na questão do trabalho, porque não adianta você contratar pessoas completamente distintas, Distintas. que nunca trabalharam juntas, às vezes, e tal. Quando gente daqui, nossa, a gente tem como apontar, indicar, ó, fulano trabalha tudo assim e tal. Mas se você contrata profissionais muito distintos, que não tem nada a ver um com o outro, talvez você crie um É. problema ali. Falando nessa sinergia, eu vejo sempre que existe até uma foto, né, dos profissionais, pós, eu acho isso muito bacana. Então, é Eu o nunca momento de você. participo, porque eu nunca tô. Mas tudo bem. É o momento de você, Tem que eu começar a ir acho. pros casamentos pra curtir Não, o ela, casamento, o que tirar a eu, foto final. o que Adapte. eu vi. A gente Carol, chega ela vai do cansado. início ali, né? Eu tenho visto também vídeos de Carol entregando o buquê, né, Carol? E É, como é esse momento? A reação dela deve ser assim, porque a gente vê isso, dá para é, passar nos vídeos, né? Mas deve ser assim emocionante também viver esse momento com elas. é importante, né? E ali é uma despedida. É minha com a noiva, que normalmente me escolheu, porque normalmente Dever 90% cumprido. das vezes quem escolhe são elas. Claro que tem suas exceções. E aí a gente vai, entrega, agradece. Eu acho que é um fechamento assim com chave de ouro. Eu gosto, eu sinto que elas gostam também, e que elas já esperam isso, né? Eu criei isso assim intuitivamente e hoje já virou talvez uma das minhas marcas mais Sim, isso que eu registradas. ia comentar, porque tem coisas que ficam marca, né? E É. a noiva ela espera, porque tudo é rede social, então É. ela quer se ver ali Ela quer se ver naquele naquele momento, momento. E daquela nos últimos forma. vídeos que eu vi seu foi que você levou a tradutora, porque ela falava outra língua. Ela é irlandesa, mas mora na Austrália. E foi muito interessante porque eu acho que eu nunca fiz casamento de ninguém, de nenhuma noiva que não fosse brasileira. Acho que Suzana foi a primeira. E aí, eu entrei no quarto, tinha muitas pessoas e tal, e ela tava, com um hobbyzinho, e eu falei, vamos fazer a entrega do buquê e tal. Ela falava um pouco de português, mas como a gente tava, eu achei que seria um momento de muita emoção, né? Eu fui, aí quando eu cheguei, ela falou, tá, vamos. Aí eu falei, ai meu Deus. Porque tem gente que chora, tem noiva que grita, ai Carol, não sei o quê, ai Deus, ai Carol, que lindo. Então, assim, tem várias emoções, Eu né? acho que essa energia é muito do É do brasileiro. Brasil, Isso. é. E aí ela foi super sucinta, assim, do jeito dela, né? De acordo com a personalidade dela e tal. Aí eu cheguei para o fotógrafo e falei assim, vamos tornar esse momento mais interessante. Vamos lá para fora, junto às madrinhas, e você vai me ajudar a gente fazer ficar mais emocionante, né? E assim a gente fez, assim, lá fora, as madrinhas juntas e tal. Foi mais caloroso. Mas as brasileiras são sempre. Nós Eu queria somos o pegar, calor humano em pessoa, né? queria pegar um gancho disso aí e dizer assim, como o Brasil é um país muito grande, né? Sim, E o jeito como a gente faz o casamento aqui no Nordeste, se você for pro Sul, é um pouco diferente. sim. Sim, Na logística, na emoção, na forma como as acredito. pessoas se expressam, sabe? Até na questão de horário. A luz do entardecer lá é Sim, é completamente diferente. diferente, Talvez o sabe? nordestino tenha essa coisa Um mais, fogo, Calor, né? mas. mais Um humana. fogo. Um fogo que não se apaga. É, Verdade. Alimentado por um sol de 32 graus bem diariamente. isso. E o fotógrafo lá de terno, Exato. E que a gente tem derretendo. que colocar as flores 2h30 da tarde, porque se colocar 1h da tarde embaixo da estrutura planejada, Já quando o tá casal certo. chegar não tem mais nada vivo. São detalhes que, se não tiver cuidado, aí vai fazer diferença na hora do casamento. Sim, claro. Então, Peninha, tá chegando o Já? nosso já. Eu falei que passa muito Passa rápido rápido! demais, porque a gente Podia ficar tem. mais uma hora aqui. É, Entendeu? eu Eu quero queria falar falar sobre mais. muitas coisas, assim, extrair ainda mais
conteúdo de vocês, são anos de histórias, assim, Sim. que já vivenciaram várias histórias, assim, que poderiam passar aqui, mas que pena, mas quem sabe uma outra oportunidade. Mas quero que antes cada um de vocês deixe uma mensagem para o nosso mercado, tanto para as noivas como para um profissional. Ai, Vocês ai, que ai. são profissionais que já têm uma certa experiência, né? Então, tem profissionais que às vezes estão começando, que se espelham, né? Talvez em vocês. Então, quero que vocês deixem essa mensagem. Que responsabilidade, hein, Daniel? Quem começa? Começa porque dependendo do que você falar, eu pego o gancho aí pra mim. Eu querendo sua ajuda aqui. Né? Eu acho que para profissionais que estão começando, né, a verdade é a única coisa que conecta. Eu descobri isso ao longo dos 16 anos, de profissão. Então, seja verdadeiro com seu cliente, sabe? Não necessariamente a gente precisa falar só o que o outro quer ouvir. Sim. Isso, Mas você sabe que isso que são poucas pessoas. Você tem que estar muito bem posicionado, seguro de si, e que nem muitos profissionais Mas conseguem. eu aprendi uma coisa ao longo Isso é da a minha maturidade. maturidade, né? É. Hoje, tia Carol tem 41 anos, então eu aprendi que a gente pode falar o que a gente quiser, só que a gente precisa escolher a maneira certa, a hora adequada e trazer uma linguagem de amor. Então, tudo precisa ser dito, só que numa linguagem de amor. Hoje é o que eu mais prego, assim, na minha profissão. Então, não necessariamente eu vou falar o que o outro quer ouvir. Eu vou trazer a verdade de uma maneira muito sucinta e delicada. Mas Sim. eu nunca vou ludibriar ninguém. Então, essa é a minha principal dica. Tá vendo, gente? Pega essa dica aí. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a verdade sempre, e você tá ali lidando com, seja com um fornecedor, seja com um cliente, e que tudo vai fluir de forma mais fácil. É. É. É bom, falando para pessoas que têm curiosidade Não, de agora você vai entrar falar da noiva. Eu falei na do... noiva, não, É. é porque eu tava com a frase na cabeça. Então tá, desculpa. Aí eu vou falar da noiva, eu vou tentar falar da noiva. Eu vou repetir a frase que eu ouvi, que foi um norte na minha vida, né? Para você ser, você pode ser o que você quiser ser, basta se dedicar. Eu acho que essa frase foi uma frase que eu escutei de Anderson, que me deu um norte para que eu continuasse o meu trabalho, para que eu me dedicasse, para eu buscasse sempre melhorar, né? E que se a pessoa está um profissional que está iniciando agora, que está querendo entrar no ramo da fotografia, assegure-se muito bem do que você quer, para você não brincar com os sonhos É das uma coisa muito pessoas. séria, né? Porque Sonho. você trabalhar com eventos, você trabalhar com principalmente casamentos, que é uma data que não volta, né? Você é uma coisa muito séria. Então, Sim. se você tá ali se aventurando numa coisa que você ainda não sabe se é aquilo que você quer, procure saber, porque não é brincadeira. Fotografar casamento é fotografar uma coisa muito séria, você está lidando com Com sonhos. um sonho de valores, Que não envolve, é, né, só a noiva. O noivo é uma é uma família que tem, família, né? são valores emocionais, Isso. valores de dinheiro, né? É uma quantia em dinheiro expressiva para você talvez estragar, assim. Então, assim, existem relatos e fatos que das pessoas que contrataram uma amiga que fotografava, que tirava Eu foto muito sempre bem, e acho essas coisas essa amiga assim. perdeu as fotos. Então, assim, acabou com o sonho da pessoa. Então, o que eu digo você pode ser tudo aquilo que você quiser ser, basta se dedicar. Porém, saiba muito bem o que você quer e assegure-se. Faça o trabalho com segurança, sabe? E noivas? Ai, meu Deus, o que é que eu vou falar pra noiva? Eu acho Eu que gosto quando a noiva marca comigo pra conversar pessoalmente. eu Pronto. gosto Disse, quando tô leve. Porque Falei, tô leve. hoje. Porque hoje se Porque hoje resume ao tudo WhatsApp. WhatsApp. E acho que realmente você tem que conhecer. Tantas coisas mudam quando a pessoa tá ali na sua frente, tanta coisa pode ser quebrada, né? É. Dita na hora e que pode mudar.
até a conquista do cliente. Às vezes, quando há uma objeção muito grande do casal vir até mim e tal, eu não costumo gravar áudio, eu não gosto. Antes da gente começar o Não, podcast, eu tava até, falando que eu odeio então, receber áudio. e Eu só até o que a convido gente por áudio. comentou antes dos rótulos, né? Que as pessoas até solicitam o orçamento com você, mas já tem algo Já tem um ali rótulo que de que você é ouviu caro. falar algo sobre você, É. e quando há o presencial, eu vou puxar agora a sardinha pro meu lado, que eu falo das feiras, né? Sim. Que as feiras É, acaba que proporcionando esse encontro. esse encontro, sair da rede social, do Isso. Sai da virtual, tela do celular para um exatamente, tete a tete. exato. Eu acho que as noivas elas querem ser ouvidas, Sim, né? sim. Então, um bom decorador, ele tem que ter uma escutativa muito boa e tentar colocar em prática da melhor maneira possível a expectativa daquele casal. Quando a gente se importa com o sonho da pessoa, né, do casal, a gente já ganhou ele ali uma grande parcela, né? Uma grande porcentagem a gente já ganhou. Porque, mas eu não falo se importar com o sonho de só para poder ganhar aquele contrato, não. É se importar de verdade, é fazer alguma coisa bacana para ele, assim, poxa, qual é o seu sonho? Recentemente a gente fez um casamento que o noivo era muito fã de um desenho, tal, uma coisa, e ele queria uma decoração Sim. inspirada naquilo ali e tal, e assim, houve uma chuva de críticas, né, internamente, logicamente, Sim. né, internamente houve uma chuva de críticas e tal, mas que, tipo, a gente comprou a ideia deles, Sim. e a gente foi lá, deu o nosso melhor, as fotos ficaram incríveis, a decoração ficou incrível, o casamento foi incrível, E eles ficaram e super eles ficaram satisfeitos. satisfeitos. É. Então, assim, Bacana. foi um casal que veio, conversou, falou, a gente acolheu e fez. Gente, e Fez muda, é acontecer. assim, eu tenho Eu me coloco muito, assim, nesses no anos. mercado, eu me coloco muito nesse lugar, sabe? De ouvir, de entender, de captar e fazer por onde aquele casal está feliz, sabe? E só para acho que finalizar essa nossa conversa, eu não esqueço Eu quero fazer um de, agradecimento antes de acabar. de um relato de uma noiva, porque a gente sabe que tudo é trabalhado em cima de orçamento, né? Sim, Então, há prioridades, talvez, aonde você realmente quer investir mais. E ela acaba, eu lembro que foi na época um buffet. Ela não tinha um dinheiro para pagar, para de fato contratar, mas ela se identificou tanto com aquele buffet que ela fez questão de fazer um esforço maior e e contratar aquele contratar. buffet. Então faz diferença esse tipo de contato. E eu acredito também que não existe orçamento fechado. Sim, Existe um sim. sonho para realizar. E Como a eu gente disse, há pode. muitas quebras, muitas coisas Muitas podem coisas que ser podem ser modificadas. modificadas. E como é que a gente consegue isso? Conversando. Né? É sentando, tomando um café, batendo um papo bacana, e ali a gente consegue se entender, sabe? Essa troca de energia pessoal é muito importante. A tela do celular ou a mensagem no WhatsApp quebrou muito isso. E não adianta a gente fazer um PDF, uma apresentação Sim, magnífica, maravilhosa. maravilhosa, porque a pessoa vai pegar a Isso, tela do celular ali e e vai fazer vai assim, subir eita, o e preço. tal, Pronto, é o preço. Ela vai ver o preço. Isso. Que E não é a, nem preço, é valor, é viu, gente? valor, É. sabe? Aí então E é ela um vai valor ver aquilo ali imensurável. e ela vai olhar Não, assim, ali eita, é uma soma de tudo que a gente já falou ali, de investimentos, de tempo, É. de curso, disso, para chegar aquele para valor. chegar Se naquilo ali. fulano cobra R$ 1 e fulano cobra 10, tem o motivo, tem É. o E porquê. outra coisa também, viu? É, preço e qualidade não se discutem. É, Concordo. verdade. Fulano cobra mais caro. É o preço dele. Exato. A foto dele é ruim. É ruim para você. É. Para ele não é, e tem público, cada um tem seu público. Então, Exato. preço e qualidade Concordo. são coisas que não se discutem. A pessoa é livre para escolher quem quiser e tá bom e pronto. Então é isso. Adorei o nosso Que bom, eu bate-papo. também. Gostei Posso fazer o demais. agradecimento? Pode Primeiro, quero sim. agradecer pelo convite, me senti muito Eu lisonjeada. também. Mas assim, esse podcast, na verdade, desde quando eu iniciei, conto um pouco da minha história de pessoas realmente que eu me conectei muito. Eu estou Sim, conectada com várias pessoas no mercado, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem parte da nossa história, então eu acabo que dando prioridade a isso. Assim, se é uma coisa que eu sei ser na minha vida, é muito grata. E acho que sempre foi uma troca a relação da gente. Eu lembro sim.
de momentos até de quando Carol veio para somar nas minhas cenas, né? Porque Sim, a gente sabe que tudo era feito de grupinhos, quando os grupinhos. Então, eu sei reconhecer muito isso. Então, eu faço questão de, neste momento, estar com quem fez parte do meu início. que bom, que bom. Eu também Porque quero É, aproveitar o momento e agradecer a todos os casais que me escolhem, né? Aos formandos, se às debutantes, a todo mundo de um modo geral. Obrigada por confiarem e acreditarem no meu trabalho. A todos os fornecedores parceiros, porque, enfim, é muita gente. é é, muita gente, né? E um monte de gente que atende os nossos pedidos, que abre exceções Come e nossas que faz as bravas nossas vontades. também. E a minha equipe maravilhosa, porque de coração eu jamais faço nada sozinha. Então, a todo mundo que trabalha comigo, né? Os meninos que estão ali, desde o cara que está carregando a cadeira, botando a toalha, ao pessoal que está fazendo os arranjos. Muito obrigada. Enfim, faça das suas palavras as minhas. Não, brincadeira. Bom, eu queria agradecer também por você ter me chamado. Eu fiquei muito honrado de estar aqui, fazer parte disso. É um momento, assim, para mim, muito importante, porque esse bate-papo fez a gente lembrar de coisas que a sim, gente viveu há muito tempo exato, atrás, é. né? E traz na mente toda essa trajetória que a gente tem junto na área de eventos. Sim. E para mim, eu acho que o maior reconhecimento dos clientes é quando eles realmente me escolhem e quando o evento finaliza, que eles me dão aquele abraço de muito obrigado. Então, eu queria agradecer a todos os meus clientes que me escolheram até hoje, são muitos, né? Meu primeiro evento, desde meu primeiro evento lá em 2009, não, 2009, 2009, meu Deus, 2009. Eu nem me lembro E mais. eu já tenho casamento para 2027. Glória a Deus, né? Muito tempo. Mas obrigada, obrigada. Eu acho Obrigado a todo que mundo. Foi um prazer. se deixasse, a gente tinha Mais uma muito hora para conversar. mais para falar aqui sobre esse mercado que a gente tanto ama. Então, se você vai casar, vai escolher a decoração. Tem Carol, qual é o Instagram, Carol? Carol Alvarez Decor. Pronto, já começa a seguir o de Daniel. Daniel Rosas, fotógrafo. Pronto, entra lá, dá uma visitada, se identificar, quase que não sai, solicita o orçamento da Curta, comente e compartilha. Exatamente. E faça isso com este vídeo. Exatamente. Gostou? Deixa o joinha, comente sua sugestão, até para um tema que você quer, Grazi, leve. Eu estou pensando, talvez aqui já, próximo tema, que um assunto que a gente também conversou antes sobre a ansiedade das noivas. Então, trazer uma psicóloga para poder falar também um Isso pouco é sobre importante. isso. Então, essa temporada a gente não vai ter só detalhes da decoração, da fotografia, mas também do cuidado em si, né, da noiva. Então, tem muita coisa boa por aí e até o próximo vídeo. Beijo!